Deus abençoe a nossa irmã Diaconisa Helenice. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Mateus capítulo 11. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 11. A gente vai ler a partir do versículo 25, amém? Mateus capítulo 11, versículo 25, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 11, versículo 25. Glória a Deus. Glória a Deus. Espera, Deus. Mateus capítulo 11, versículo 25. Jesus agradece ao Pai, amém? Todos nós, né, irmão, devemos agradecer ao nosso Pai que está nos céus. Jesus diz assim, naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios, instruídos, e as revelaste aos que são como criança. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolher revelá-lo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e meu fardo lhes dou, e é leve. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, essa palavra aqui nos chama para a gente depositar toda a nossa vida em Jesus. E Jesus começa agradecendo. E Jesus agradece porque o Pai revelou as coisas aos pequeninos, e não àqueles que se achavam sábios. Nós sabemos que na época de Jesus tinha os mestres da lei, tinha os sacerdotes, tinha os escribas, e eles se achavam sábios. Mas quando Jesus veio, eles perderam a revelação de quem Jesus era, o Salvador, o Messias, porque eles eram sábios conforme os seus próprios entendimentos. E no vez de eles ter humildade, se comportar como pequeninos, eles se comportavam como grande. Então, irmãos, toda vez que a gente vem para a presença de Deus, a gente se acha grande, nós mesmos estamos impedindo de Deus revelar o que é sagrado para nós. Mas quando a gente vem para a presença dele, entende que a gente é pequeno, que o grande é ele, que ele tem a sabedoria, está no controle de todas as coisas, e se humilha e fala: Senhor, eu preciso de ti, ele revela a sua palavra. E se nessa noite você entrou aqui com um coração humilde, aquebrantado, dizendo: Senhor, fale comigo, me revela, o Senhor fala com você nessa noite, é em nome de Jesus, porque ele diz que oculta ao sábio, mas revela aos que são como crianças. Sim, foi isso, agradou o Pai, revelar aos pequeninos, aqueles que têm humildade, aqueles que querem buscar a Ele, aqueles que querem a presença dEle. E nós sabemos que o desejo do Pai é que todos que se salvem e nenhum se perca. Mas para isso todos precisam se chegar a Ele. Já foi falado aqui na palavra, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos estar na presença do Senhor. E Jesus fala que o Pai confiou a Ele todas as coisas. Irmãos, se a gente quiser conhecer o Pai, nós temos que conhecer Jesus. Por isso que em João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, seja, o Pai entregou na mão de Jesus, e ninguém conhece verdadeiramente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, senão o Filho. Então, a única maneira da gente conhecer o Pai verdadeiramente é conhecendo o Filho. E graças a Deus que o Pai nos revelou também o Filho, e o Filho dele habitou entre nós, ou na época que ele veio, morreu pelas pessoas, morreu por todos nós que estamos aqui, e nós vemos a glória do unigênito do Pai, ou seja, a glória de Deus a gente viu no Filho. E ele diz assim, aquele a quem o Filho escolhe revelá-lo. Quem o Filho escolhe a revelar, irmão? Aos pequeninos, aqueles que chegam na presença dele com humildade,
aqueles que querem a face dele. Então que o Pai, em nome de Jesus, que está aqui nessa noite, se Ele nos trouxe aqui é porque Ele quer nos revelar a sua vontade, a sua palavra. E a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então não perca essa oportunidade de receber a revelação de Deus para a sua vida, porque a revelação de Deus, ela salva. A revelação de Deus, ela cura. A revelação de Deus, ela liberta. E já foi falado aqui, a revelação de Deus, ela traz paz no meio das situações. E nós, hoje que estamos no mundo, nós precisamos de paz. Aí Jesus diz assim: venham a mim, todos vocês que estão felizes, todos vocês que estão alegres, ou todos vocês que estão saltitantes, ou todos vocês que estão ricos, ou todos vocês que estão bem de saúde, ou todos vocês que estão fortes, venham a mim todos que estáis cansados. Irmãos, olha o que Jesus está falando, vem você mesmo que está cansado. E às vezes tem a canseira do dia a dia, às vezes tem a canseira das situações da vida, às vezes tem a canseira do jugo da religião que eles estavam na época, às vezes tem a canseira dos impostos que eles estavam sobrecarregados. Mas Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados. Irmão, Jesus nos aceita mesmo cansado. Ele nos aceita dessa forma. E ele diz: e sobrecarregados. Irmãos, cansado, a gente sabe que é cansaço. Agora, sobrecarregado já é um fardo a mais, não é, irmão? A pessoa fala: eu estou cansado. Mas quando a pessoa fala: eu estou sobrecarregado, é porque o fardo está pesado. É que o fardo está grande. E o povo aqui estava sobrecarregado de pagar imposto. Para os romanos estava sobrecarregado da lei, porque o povo colocava o jugo da lei, mas ninguém era curado, ninguém era salvo, ninguém era liberto. E fora as outras situações, porque eles estavam na pátria dele, mas sendo dominados pelos romanos. E hoje no mundo, irmão, às vezes vem essa sobrecarga sobre nós. Hoje no mundo, às vezes vem o peso sobre a nossa vida. Mas Jesus diz: pode vir cansado, pode vir sobrecarregado, e eu lhes darei descanso. Irmãos, é só Jesus que pode nos dar descanso. É só Jesus que pode fortalecer a minha alma. Os irmãos conhecem em parte o meu testemunho, irmãos. Quantas vezes eu nesse mundo buscava paz, descanso, não encontrava em nada, irmãos. Porque o mundo não pode dar o descanso que Jesus pode dar. Ele mesmo em João 16, ele diz: eu vos dou a minha paz e não vos dou como o mundo dá. A paz do mundo é verdadeira, a paz do mundo é passageira, mas a paz de Jesus permanece para sempre. Então, Jesus diz: e eu lhe darei descanso. Se você entrou cansado aqui nessa noite, Jesus tem descanso para a sua vida. Jesus tem descanso para a sua alma. É só vir até Ele. Vir até Ele. E Ele é poderoso para dar descanso. Então Ele diz também: tome sobre vocês o meu jugo. Lembra que o povo estava sobrecarregado? Sobrecarregado porque tem peso, é porque tem jugo. Mas Jesus está falando: tome sobre vocês o meu jugo. Ou seja, que é diferente desse que vocês estão carregando. Irmãos, às vezes a gente carrega jugo que não é para nós carregar. Sabe por quê? Porque nós não estamos com o jugo de Jesus, nós estamos com o jugo do mundo. Nós estamos com o jugo do pecado, o jugo da culpa, o jugo da tristeza, o jugo da depressão, o jugo da ansiedade, o jugo da ganância, o jugo da idolatria, o jugo que o mundo oferece. A gente está com o jugo do vício, com o jugo das dívidas, com o jugo das decepções, com o jugo das desilusões. Mas não está com o jugo de Jesus, tomou todo esse jugo. Mas Jesus está falando: ó, desce esse jugo e toma o meu. Toma o meu jugo. E ele diz mais, ó: deixe que eu lhes ensine. Essa parte aqui, irmãos, que Jesus chamou a minha atenção, que Deus chamou a minha atenção, porque Jesus, ele dá descanso, sim, mas ele fala para nós tomar o jugo dele. Ele não está falando: eu vou colocar sobre vocês, está falando para a gente tomar. Se é para a gente tomar, é escolha, não é? É escolha. Você que decide tomar o jugo ou não. E ele diz mais: deixe que eu os ensine. Porque querer aprender de Jesus é uma escolha. Nós sabemos que na Bíblia, muitas vezes Jesus quis ensinar e pessoas não quis aprender com Jesus. Uns falavam: não, ele não é Jesus, ele não é o mestre, ele não é o Messias. Outros falavam: não, ele é só o filho de José. Outros não queriam nem saber do ensinamento de Jesus. Nós sabemos bem que na parábola da semente, Jesus fala dos corações, dos solos que estão ali, coração duro, coração que está sobrecarregado. Então aquelas pessoas estavam ouvindo Jesus, mas de verdade elas não queriam Jesus.
Só tinha uma parte que queria, aquela que estava com o coração pronto, aquela terra que estava boa. Mas e os outros? Não queria. Então Jesus está falando, deixa que eu ensine vocês. E o Senhor falou ao meu coração, irmãos, enquanto nós não aprender de Jesus, o nosso jugo fica pesado. Por isso que ele diz, aprendei dele, a gente tem que deixar que ele nos ensina. Você já percebeu quando você passa a querer os ensinamentos de Jesus de verdade, você vê que faz mudança na sua vida, você vê que tem mudança, né? Eu vou dar só um exemplo. De repente você está com o jugo do ódio, da raiva. Você fala, se eu pegar um, eu arranco a cabeça, eu mato. Se eu pegar ele, eu dou uma surra. Se eu pegar ela, eu bato. Mas depois você vai lá e você lê a palavra de Deus e fala para a gente vencer o bem ou o mal com o bem. Ele fala, meu Deus do céu. Aí aquela raiva vai saindo, vai passando, aí você já mansa. Aí quando você vai para Mateus capítulo 5, Jesus fala para orar pelos aqueles que nos perseguem. Aí você fala, meu Deus, e eu já querendo amaldiçoar, xingar, e Jesus fala para mim orar. Então vai tirando o jugo pesado. Irmãos do céu, preste muita atenção. O diabo quer te encher de coisas malignas. Já pensou, irmão, uma pessoa com raiva, uma pessoa com rancor, uma pessoa com sentimento de vingança, uma pessoa que não consegue estar em paz, não consegue olhar para ninguém. Então o diabo quer encher a nós de jugo, mas é o jugo dele. Jugo da raiva, jugo da culpa, jugo do divórcio, jugo da intriga, jugo de todas as coisas. Ele quer encher nós de jugo. Mas Jesus fala, não, deixa que eu ensine vocês. Deixa que eu ensine. Irmãos, e quando a gente vai aprendendo de Jesus, nós vamos ficando leve. Porque Jesus nunca vai ensinar coisa errada para mim e para você. Jesus vai ensinar o que é bom. E bem-aventurado os pobres de espírito. Lembra Mateus capítulo 5? Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Irmão, nós vai ficando feliz. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então quando nós vai aprendendo de Jesus, irmãos, o jugo vai se tornando leve, porque aquele jugo de opressão que tinha sobre a nossa vida, aquele jugo maligno que tinha sobre a nossa vida, vai saindo. Olha, eu vou pegar lá de Gênesis capítulo 4 para os irmãos entenderem. Irmão, Caim, ele aceitou um jugo. Antes dele fazer alguma coisa errada contra o irmão dele, Jesus falou assim, ó Deus, melhor que naquela época, diz assim, domina ele, senão ele vai te dominar. Era Caim dominar aquele jugo que veio sobre ele de inveja, de maldade. Não, mas ele deixou aquele pecado, aquele mal dominar o coração dele, chamou o irmão dele para o campo, ou seja, tramou, arquitetou e atacou o irmão dele e matou, o primeiro assassinato da Bíblia. Mas Deus falou, domina isso aí. Aí sabe o que aconteceu com Caim? Teve consequência, teve que andar errante pela terra, teve que andar como um fugitivo. E o diabo quer que a gente fique como um fugitivo. O diabo quer que a gente fique de reino em reino, de lugar em lugar, de cidade em cidade, mas a paz não tem, porque a paz não está no lugar, a paz está em Jesus. Nessa noite o Senhor diz para mim, para você, troque esse jugo. Até que dia você vai ficar com mágoa? Até que dia você não vai conseguir perdoar? Até que dia seu coração vai ficar cheio de angústia, cheio de rancor, de aflição? Libera isso. Porque o perdão cura. O perdão liberta, irmãos. Aí por que nós devemos perdoar? Porque nós fomos perdoados primeiro. Se Jesus nos perdoou, por que nós não devemos perdoar o próximo, irmãos? Então perdoe, não carregue o jugo do inimigo. O inimigo quer ver você infeliz. O inimigo quer ver você prostrada, triste. Como se você fosse uma pessoa que vive sobre um peso, encurvada. Lembra a mulher, 18 anos, encurvada na sinagoga? O diabo quer que a gente ande encurvado, mas não é só fisicamente não, mas espiritualmente, com a alma, com tudo. Quer que você ande triste, cabisbaixo, como se você não tivesse alegria na vida. Mas a vida não é feita só de tristeza, irmão. A vida também tem alegria.
Troque esse jugo hoje. Aprenda de Jesus. Começa a ler o Novo Testamento, irmãos. Quer aprender de Jesus? Leia os evangelhos. O evangelho é a biografia de Jesus. Vai falar da vida dele. Você começar a ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que maravilha que Jesus é, irmão. Como que a gente aprende com ele, irmãos? E Jesus, vamos dizer assim, Jesus como homem. Vou colocar Jesus como homem. Mas era um homem perfeito e não pecou. Mas o tanto de coisas que Jesus passou, se fosse, vamos dizer, se fosse nós, não era para ficar nervoso, irmão? O que andou com ele 3 anos e meio traiu. O outro negou. Os outros, o discípulo lá em João 6:7, alguns abandonou ele. Os outros falavam que ele tinha demônio. Os outros falavam que ele era um beberrão e fanfarrão. E comilão, vamos dizer assim. Então, mas mesmo assim Jesus não tratou eles da mesma maneira. Quantas vezes quiseram apedrejar Jesus, Jesus teve que sair. Jesus teve que se retirar. Jesus não fez a mesma coisa. Porque Jesus, ele não tinha um fardo pesado. O que estava sobre ele era a palavra de Deus. O que estava sobre ele eram as coisas de Deus. Então aprenda com Jesus. Não deixa a raiva, não deixa o ódio, não deixa o rancor, não deixa o inimigo te encher de ira, de confusão, de contenda, mas deixa Jesus te encher de paz. Aprenda com Jesus. Você não vai mandar mais cabisbaixo, como se estivesse carregando uma carga, um peso, um jugo. Você vai recarregar somente o jugo de Jesus, que é suave, ou que é leve para carregar, como diz aqui na Nova Tradução. Meus irmãos, então Jesus falou bem forte comigo, e eu falo para vocês, se a gente quer ficar leve, se a gente quer caminhar, nós temos que aprender com Jesus. Aprenda, leia os evangelhos, leia a Bíblia, aprenda com ele, e procure fazer o exemplo dele. Não quer nem só ler, né? Porque tem gente que lê, Jesus foi manso e humilde, mas eu não sou não, hein? Não mexe comigo não. Ué, se Jesus é o nosso exemplo, para a gente obedecer ou imitá-lo, se a gente não querer imitar, que adianta a gente ficar lendo então a Bíblia? Eu não estou falando que não é para ler, né, irmão? Mas a Bíblia é para transformar nós. Amém? Deixa eu falar algo. A Bíblia não transforma Deus, a Bíblia não transforma Jesus, não transforma o Espírito Santo, não transforma os anjos. A Bíblia transforma eu e você. Deus deixou a palavra dele para a gente ser transformado. E tem outra coisa, a oração não transforma Deus, a oração não muda Deus, a oração só mostra quem nós somos, dependente de Deus, e precisamos dele. Então, se deixe Jesus te ensinar. Deixa eu fazer uma pergunta, você tem aprendido com Jesus? Aprenda com ele. Tenha um devocional, irmãos, isso é muito importante. Leia a Bíblia todo dia. Eu não estou falando para você ler 7, 10 capítulos por dia, não. Leia, nem que for um capítulo ou uns versículos, mas entenda o que Jesus quer falar com você. Comece, vai pegando gosto pela palavra de Deus, vai degustando, vai meditando, você vai ver a diferença. Porque ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ela nos guia, ela nos ensina, ela nos dá direção, ela nos dá fortalecimento. Se nós estamos angustiados, o Salmo diz, na minha angústia eu clamei ao Senhor, o Senhor me ouviu. Se nós estamos alegres, alegre-se mais no Senhor. Se nós estamos tristes, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então a palavra de Deus ela nos sustenta, a palavra de Deus ela nos deixa firme. Então Jesus falou, eu tiro o jugo de vocês, eu dou descanso para vocês, mas tome agora o meu jugo e deixa eu ensinar vocês, pois sou manso e humilde de coração. Olha o que Jesus está falando, irmão, isso é profundo. Eu sou manso e humilde de coração. Não é da boca para fora, não é só para fingir que eu sou bonzinho, não, é o meu coração que é humilde, o meu coração que é manso. Quer dizer que o que tem dentro dele não é soberba, o que tem dentro dele não é arrogância, o que tem dentro dele não é, vamos dizer assim, a pessoa que se acha melhor do que a outra. O que tem dentro dele é humildade. Como está o seu coração hoje?
A Bíblia diz: filho meu, dai-me o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Deixa o seu coração se encher de mansidão, deixa o seu coração se encher de humildade, porque quanto mais manso você for, humilde for, é melhor para você. Deixa eu falar algo aqui, irmãos. Às vezes a gente pensa que valente é aquele que fala mais alto que o outro, aquele que sobressaiu sobre o outro com arrogância ou com força. Irmãos, isso é perigoso. O estresse, ele faz mal para o coração. O estresse pode causar infarto. O estresse excessivo é perigoso. Então seja manso e humilde. Então tira esse conceito que talvez você pense: não, já que a pessoa falou comigo, eu vou falar mais alto ainda para mostrar quem eu sou forte, eu sou tudo. Não, você só passa nervoso. Quando você vai ver, você está tremendo. Mas quando você releva: tá bom, tá falando, tá bom, eu vou descansar em Deus, eu vou confiar no Senhor. Aí pensa que foi a pessoa que saiu vitoriosa, e não, foi você que saiu vitorioso, porque você não reagiu da mesma maneira, você não fez a mesma coisa, você não fez a vergonha, não passou vergonha como a pessoa passou vergonha. Você já viu aquelas pessoas dando escândalo? Aí você não vê: meu Deus, mas que vergonhoso, para que ficar fazendo isso aí? Aí eu vou lá e dou outro escândalo, aí a pessoa vai falar: tá vendo? Isso aí também é vergonhoso. Então seja, vamos se comportar como Jesus se comportava. Vamos deixar a mansidão dele, a humildade dele invadir o nosso coração. Mas isso vem através de nós tomar o jugo. Como que nós tomamos o jugo de Jesus? Tomando o ensino dele, o ensino de Jesus, o ensino do Senhor. Quando a gente estava indo para o Brasil Novo, tem aquela subida do Brasil Novo, e ali tem um passe, ali tem umas vacas, tem uns boi. E ali eu achei interessante que o dono ali, o que ele fez? Ele colocou tipo de um jugo, vamos dizer assim, no boi. Para o boi não passar da cerca. Quando o boi for para a cerca, é tipo uma forquilha que fica. Quando ele for pensar em passar da cerca, ele não consegue por causa daquele jugo. Aí você fala: não, eita pastor, então deixaram ele preso. Irmão, se aquele boi sair para a rua, vir um carro, não é perigoso? Perigoso para o boi, perigoso para quem está lá. Mas eu não estou falando que o jugo de Jesus nos mantém preso no sentido negativo, mas o jugo de Jesus nos mantém na presença dele. O jugo de Jesus nos mantém aonde a gente pode estar seguro, aonde tem pastos verdejantes. Então, quando Jesus coloca o jugo dele, é para nós ficar na presença dele. Ele fala: filho, fica aqui, debaixo das minhas asas. Debaixo das minhas asas você tem proteção. Não sai das minhas asas, não sai da minha proteção, porque você sair da minha proteção, eu fico suave. É como um pastor que cuida da ovelha. Jesus é o bom pastor que dá vida pela ovelha. Então ele falou: ovelha, vamos dizer assim, meus filhos, minhas filhas, fica aqui na minha presença, não sai para a direita, não sai para a esquerda, fica com a minha palavra, porque eu não quero que você se fira, eu não quero que você se machuca. Lembra a passagem do filho pródigo? O filho pródigo que saiu da casa do pai, voltou todo machucado, a alma ferida, entristecido, perdeu tudo, desejou comer bolota de porco, porque saiu debaixo da proteção do pai. Mas graças a Deus que ainda ele voltou, né? Graças a Deus que deu tempo, que não morreu no mundo, né? Graças a Deus, porque tem gente que não dá tempo. Por isso que a gente não deve brincar, se afastar do Senhor. A nossa irmã missionária deu testemunho de uma pessoa que ela conhecia, que se afastou, não deu nem tempo de voltar. Num acidente grave perdeu a sua vida. Então que nós vamos vigiar, irmãos, e que nós vamos estar aprendendo com Jesus. Deixa eu perguntar: você tem tido tempo para aprender com Jesus, irmão? Você fala: mas pastor, a minha vida é muito corrida, irmão. A prioridade é Deus, irmão. A prioridade é Jesus. Você quer mudar de vida? Você quer mudar de vida? Eu falo em todas as áreas, na sua espiritualidade, nas suas emoções, na sua saúde, na sua finança. Já foi falado aqui, tem que aprender com Jesus. Quem aprende com Ele, a vida muda. Quem aprende com Ele, a vida é outra. Você anda leve, você anda em paz, porque agora você não está mais com o jugo do pecado.
porque Jesus perdoou os seus pecados. Agora você não está com o jugo da culpa, porque Jesus levou a sua culpa. Agora você não está com o jugo dos fariseus, com uma lei pesada, rígida, que você não pode nem assoprar, que já está em pecado. Você já não está mais com isso. Agora você está com a graça que te salva, com a misericórdia que quando nós não merecemos ela é estendida para nós, porque se renova cada manhã, e com a justiça de Deus, porque Ele é justo, Ele faz justiça, e ainda mais com os livramentos que Ele nos dá todos os dias. E como foi maravilhoso a irmã na oração, o sol nasce para todos, a gente sabe, para o ímpio, para não ímpio, para quem é justo, para quem não é justo, e tem muita gente que está no mundo e recebe livramento. Só que a diferença é que não consegue enxergar que é Deus que está dando livramento. Eu mesmo, quando estava no mundo, vai acontecer, eu nem pensava, irmão. Mas agora, irmão, olhando, falo, meu Deus do céu, muito obrigado por esse livramento, muito obrigado por me livrar. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nós conseguimos enxergar as coisas espiritualmente. Com os olhos espirituais, você consegue ver mais, você consegue enxergar. Além de você enxergar os livramentos, você consegue enxergar o mal que é no mundo e não participa desse mal. Então, em nome de Jesus, toma o jugo de Jesus. Aí ele diz assim: tome sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhe ensine, pois sou manso e humilde de coração, encontrarão um descanso para a alma. Jesus está falando, você pode vir encontrar alívio, mas se você tomar o jugo, aprender de mim, você vai encontrar agora descanso para a alma. E posso falar para você que esse descanso não é só aqui na terra, mas é o descanso eterno. Já foi falado aqui, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que está vivo, se crê em mim, nunca morrerá. Isso que ele está falando é de vida eterna. Então Jesus, quando ele veio para dar vida, e vida com abundância. O que significa isso? Vida eterna. E vida eterna é descanso para a alma. Então Jesus está falando, continua comigo, que além do alívio, vocês vão ter descanso para a alma. Como está a sua alma aqui hoje? Se a sua alma está cansada, permaneça em Cristo aprendendo nele. Como diz o salmista, por que está abatida a minha alma? Porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda eu louvarei. Muitas vezes a nossa alma está triste, abatida, mas quando a gente descansa em Jesus, a gente louva Ele, porque Ele dá alívio para a nossa alma, Ele dá descanso para a nossa alma. E agora, para terminar, Ele diz assim, o meu jugo é fácil de carregar. Eu sei que a Bíblia fala que o caminho é estreito, que leva à salvação, mas o caminho da perdição é largo e são muitos que entram por ele. Mas Jesus está falando que o jugo dele é fácil de carregar, ou é suave, ou é leve. Por quê? Porque, irmão, imagine, você levar o jugo da culpa toda vez, toda a sua vida, o jugo do pecado, o jugo da tristeza, o jugo depois de passar a eternidade num lago de fogo. Isso é terrível, irmãos. Ou você levar um jugo de falar, o que adiantou a minha vida? Como diz lá em Eclesiastes, para a gente buscar o Senhor na mocidade, para quando não chegar na velhice, não dizer, eu não tenho contentamento na minha vida. Né? Então que nós não venhamos pegar esse jugo, porque o jugo de Jesus é melhor. O jugo do mundo, não, ele é pesado. Ele é pesado. Olha, nós estamos vendo as notícias aí, as pessoas que estavam nadando em riqueza, nadando de braçada, fazendo fama, agora está tudo caindo. Porque achou que o jugo do mundo era maravilhoso. Mas a Bíblia diz que o amor, a riqueza é a raiz de todos os males. O amor, não é o dinheiro, o amor. E às vezes a Bíblia diz que a avareza é a idolatria, a pessoa que quer. Aí fica aí fazendo coisa para as pessoas ser iludida, ganhando dinheiro com as coisas dos outros. Aí agora a ficha cai. Porque o jugo do mundo parece ser bonito, mas a hora que ele cobra, a hora que o diabo resolve cobrar, ou a hora que Deus resolve exercer juízo, ou a pessoa pelo próprio mal que ela causou, porque quem planta, colhe, se torna pesado. Mas o jugo de Jesus não. Sabe o que é que a Bíblia diz? Aquele que rouba não rouba mais, aquele que minta não minta mais, e aquele que roubava não rouba mais. Porque é melhor você ser perseguido por estar fazendo o que é certo, do que você ser perseguido por estar fazendo mal, né? E a pessoa fica numa casa aqui,
porque fez uma coisa errada aqui, aí daqui a pouco a polícia já está atrás, ela tem que ir para outra casa, aí daqui a pouco faz uma coisa errada, aí é os próprios ladrões que depois estão atrás dele. Aí a pessoa não tem paz, não tem alegria, porque está no jugo do mundo. Mas quem aceita o jugo de Jesus, fica em paz, não precisa andar como fugitivo. E se for perseguido é por amor à palavra, é por estar fazendo certo. Que ninguém bata na sua porta, irmão, em nome de Jesus. Que ninguém venha bater na sua porta. Quem que é? A polícia. Por quê? Está devendo. Quem que é? Oficial de justiça. Deixou de pagar a pensão. O que é? Que ninguém venha fazer isso. Que você viemos ser fiel ao Senhor. Que você viemos dar testemunho. Que você viemos ter paz, irmão. Andar, passar pelas coisas, irmão, em paz. Sabe, faz as coisas certinho. Vai passar por uma blitz policial, você pode passar certinho. A blitz pode parar, está aqui o documento, está aqui a carta, está tudo certinho. Está tudo tranquilo. Alguém pode te olhar na rua e dizer, ali vai ali um homem de Deus, vai ali uma mulher de Deus. Sabe por quê? Porque esse jugo que você está é de Jesus, não é do diabo. O jugo do diabo ali, o cavalo ou a cavala, né? Ele coloca um peso, coloca um jugo. Irmãos, eu fico meio assim, sabe? Porque só Deus para ter misericórdia, né? É cada coisa absurda que você vê. O diabo faz a pessoa ficar igual um palhaço, irmão. Fala, como que uma pessoa está fazendo umas coisas dessa? A pessoa parece um animal. Não é igual nós vemos pessoas se transformando em animal. Isso é coisa, não é de Jesus, porque Jesus chamou a gente para ser gente. Ele já fez nós a imagem e a semelhança dele. E ele quer nos transformar a imagem dele, ou melhor, de glória em glória, a imagem dele. O que é isso? Ele quer nos fazer melhor. E o melhor, depois ele vai nos dar um corpo glorificado. Deixa eu falar um negócio para você. O seu corpo não vai ser transformado em corpo de animal, não. Seu corpo vai ser transformado em corpo de glória. Não vamos se comportar como bicho, irmão. Bicho não é racional. Você é racional. Pensa com raciocínio. Pensa com bom senso. Vale a pena o jugo de Jesus ou o jugo do mundo? Pega o jugo de Deus, que é suave e é leve. Ele diz, mas, e o fardo que eu lhe dou é leve. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhe dou é leve. Amém? Eu vou fazer uma pergunta, e depois nós vamos buscar Jesus, e nós vamos orar. E você que entendeu a palavra, que Deus falou com você, nessa noite, tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E se você está com um jugo pesado, pode se abrir na presença dele, que hoje é culto de oração também. Pode se abrir na presença dele e trocar esse jugo. Pega o jugo dele e não esqueça o que foi falado. Aprenda dele, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus e coloque os ensinamentos de Jesus na sua vida, porque aquele que pratica é como um homem que fez a sua casa na rocha, veio um vento, veio a tempestade e ela permaneceu de pé. Mas aquele que não pratica é como um homem que fez a sua casa na areia, que veio o vento, a tempestade, mas ela caiu. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus? Irmãos, Jesus colocou no meu coração para pregar essa palavra. Porque tem jugos que às vezes a gente está carregando que não é para carregar. Preste muita atenção. Dá uma analisada na sua vida. Isso não é para acusar, eu também tenho que analisar a minha. Vê qual jugo que você está carregando que não é de Jesus e não é para você carregar. Tira ele hoje. E pega o de Jesus. Vamos orar?